Com vocês novamente aqui no Paraná, Associação Paraná, também chamada de APAR. Com vocês mais uma vez aqui no Paraná, na Associação Paranaense, chamada de APAR, com uma garota aqui, uma garota bonita, aluna da escola missionária, que tem 17 anos? 17 anos. Ela é argentina. Fala, já começa a se comunicar bem em português e se ela tiver alguma dificuldade no espanhol, eu ajudo ela aqui. A realidade é que foi algo fantástico. Eu precisava de uma garota aqui para me ajudar na conclusão, nessa 12ª lição. E eu tive a Lorena, né? A Lorena vai estar na 13ª, como vocês vão ver, na semana que vem. Mas hoje eu tenho a Sheila comigo, garota bonita, argentina, estudiosa, veio para a escola recomendada pela União Chilena, e agora ela está conosco, né? Está conosco. E nós vamos estudar sobre meu Deus e eu. Aí nós vamos falar sobre uma relação transcendente, que é Deus lá em cima, e pessoal. Então, na teologia a gente fala assim, pessoal, é um Deus transcendente e um Deus imanente. Um Deus que está lá no céu, mas um Deus que também está com a gente, certo? Sobre esse Deus, é dito uma frase, o texto-chave. Você consegue ler o texto-chave? Pode ler com sotaque espanhol, não tem nenhum problema não, tá? Então, em Salmos 89:7, né? Sim. Então, na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Então, esse Deus temível na Assembleia dos Santos é o Deus transcendente. É o Deus assim que, na visão judaica, na visão semítica, ele estava lá em cima. Agora, aqui nós vamos falar também esse Deus comigo, tá? Nós vamos trabalhar com isso aqui. Aí envolve a questão da reverência. Quando a gente olha Deus, Deus não é um ser comum, é um ser separado, um ser santo, certo? Então, o que diz o texto? A verdadeira reverência para com Deus? Pode ler. A verdadeira referência para com Deus surge de uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. O coração de toda criança deve ser profundamente impressionado por essa percepção do invisível. Então, nós temos um Deus transcendente, mas nós temos a percepção que Ele está com a gente, né? Nós vamos fazer uma primeira pergunta para você, nós vamos trabalhar juntos. Na primeira pergunta fala assim, vamos conhecer algumas pessoas que tiveram um relacionamento pessoal com Cristo. Vejamos o que significa. O que significa? Quais foram algumas pessoas? Vamos lembrar de alguns aqui? Querem me ajudar? Então, temos um aqui em Gênesis 5:24. Quem foi? E em Gênesis 5:24, aí quem foi a pessoa? Só dizer o nome da pessoa. Enoque. E depois nós temos outra pessoa que teve um relacionamento com Deus. Abraão. E a terceira pessoa que tinha um relacionamento com Deus também? Moisés. Essas pessoas, elas foram pessoas que tiveram um ambiente bem próximo do Senhor. E Deus quer também ter uma relação pessoal com a gente. E Ele diz, eis que estou à porta e o quê? E eu bato, não é isso? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir. Então, Deus quer ter um relacionamento pessoal com todas as pessoas. Deus tem um relacionamento pessoal com você? Você tem um relacionamento pessoal com Deus? É assim, as relações são verticais e horizontais. Verticais, a gente com Deus. Horizontal, a gente, Deus conosco, aqui, pessoalmente. Nós temos relações com pessoas, mas não podemos esquecer de nossa relação com Deus. Tá. Agora, nesse primeiro tópico, nós estudamos quem é Ele para mim. E nós vemos que Ele foi alguém muito importante para Enoque, alguém muito importante para quem mais? Para Abraão e alguém muito importante para Moisés, certo? Agora, nós precisamos agora caminhar no segundo tópico. Vamos ao segundo tópico. E o que diz o segundo tópico? O tópico refere-se a quê? Reverência? Por nosso santo Deus. Então, como você se porta diante de Deus? Deus para você é um ser comum ou é um ser transcendente? Aqui nós vamos entrar em algumas perguntas interessantes, Sheila. A primeira pergunta, como a Bíblia nos ensina a mostrar reverência ao nosso Deus? Nós temos alguns exemplos. Cite os exemplos para mim com esses textos bíblicos.
Primeiro texto bíblico, 80, verso 7. O que diz lá? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Em Salmo 119, verso 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Em Hebreus 12, verso 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então veja que todos os textos apelam para que a gente tenha um respeito pelo ambiente e pelo local e pela pessoa de Deus. Agora, quando vamos na pergunta B, nós encontramos uma outra questão importante que está relacionada com o segundo tópico. O que está incluído na reverência ao Criador? Então, em Éxodo diz: lembra-te dos dias de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais. Perceba que há um respeito aqui. O sábado é um dia específico, separado, determinado para uma adoração mais profunda a Deus. E o que podemos aprender com os anjos sobre mostrar reverência a Deus? Como é que os anjos se portam? Isaías 6, como é que eles se portam? Com as asinhas. O que eles fazem com as asas? Falam para mim. Com 2 eles cobriam o quê? Os pés, não é isso? O rosto. Leia o texto. Diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e o aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Muito bem. Então aqui nós vemos que os anjos têm todo o cuidado quando cita o nome de Deus. Aqui nós chegamos ao segundo tópico. Concluímos o segundo tópico mencionando a importância, falando sobre a reverência que devemos ter ao nosso Deus, correto? Agora nós vamos ao terceiro tópico. O que fala o terceiro tópico? O que podemos lembrar sobre o terceiro tópico? O que diz o terceiro tópico? Reverência? Referência doméstica. Agora nós vamos para dentro de casa. O que acontece dentro da nossa casa? Será que a gente é reverente, não é? Fica comendo na hora que está fazendo culto, coisa desse tipo? Hein, pessoal? Como é que é a reverência para você dentro da sua casa? Então vamos lá. Qual é o primeiro e mais importante tipo de conhecimento que as crianças e jovens precisam adquirir? E aqui diz que os que conhecem o teu nome confiam em ti. E não se divide nem para a direita nem para a esquerda. O sea que tem que manter-se firme no meio. Não é para nem um lado nem para outro. Leia um pouco a nota. Pais e mães que colocam a Deus em primeiro lugar na família. Pode continuar. Que ensinam aos filhos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glorificam a Deus diante dos anjos e dos homens, apresentando ao mundo uma família bem organizada e disciplinada. Muito bem. Veja bem que agora nós estamos trazendo a reverência para dentro da casa. E essa reverência deve espelhar, os filhos devem espelhar a reverência de que quem está em casa? Dos pais. Os pais são o exemplo de reverência. Onde o jovem Timóteo aprendeu a amar e reverenciar a Deus? Aonde? Na sua casa Na sua também. casa. E quem eram as pessoas que ensinavam para ele? A sua mãe Eunice. Percebe? Percebe que o lar é um centro de adoração, onde a presença de Deus deve ser reverenciada com muito respeito. Aqui nós concluímos o terceiro tópico e nós entendemos que o lar é um centro onde os pais são referências para que a adoração a Deus seja plena, E é o seguinte, quando a gente adora a Deus na igreja? Quando a gente aprende a adorar a Deus dentro de casa. Legal? Vamos agora para o quarto tópico. O quarto tópico fala sobre o quê? Sobre a referência pela palavra de Deus. Agora nós vamos falar do livro santo, que é uma outra expressão dessa reverência. E o que diz lá? Por que devemos reverenciar a palavra de Deus? Diz que a palavra de Deus é
comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Então, a palavra de Deus é algo sagrado. É algo que nos eleva e nos traz a Deus bem pertinho da gente. Como ela nos protege dos dardos inflamados do inimigo. O que diz? O que diz o texto da notinha? Devemos reverenciar. Vamos A lá? palavra de Deus. Devemos mostrar respeito pelo volume impresso, nunca colocando em usos comuns ou folheando de maneira descuidada. E nunca deve a escritura ser citada numa brincadeira ou parafraseada para criar uma situação humorística. Cada palavra de Deus é pura, como prata aprovada em uma fornalha de barro, purificada 7 vezes. E como a gente se protege com a palavra? Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E é um escudo contra... É um escudo para quem nele se refugia. Perfeito. A palavra de Deus é um repelente do pecado. Descubra como isso funciona. Fala para mim. Justamente aqui em Salmo nos diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Perfeito. Perfeito. Quando nós vamos à letra C, Sheila, perceba, Deus se comunica conosco pela palavra falada, pela palavra escrita e por meio de outro tipo de palavra. E qual é o outro tipo de palavra? Aqui, justamente em João diz: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Veja aqui no quarto tópico nós encontramos a manifestação da palavra em carne. Quem é essa manifestação da palavra em carne? Jesus Cristo. Então, quando nós vamos no texto grego, pessoal, nós encontramos a palavra logos. E quando a gente traduz o texto grego para o texto português, nós falamos assim: no princípio era o verbo. Quando eu vou ao pé da letra, no princípio era a palavra. Então, quem é a palavra no Novo Testamento? A palavra viva, Jesus Cristo. Muito bem. Assim concluímos o quarto tópico e vamos ao quinto tópico. Agora nós temos um outro tipo de reverência. Que reverência? A referência pelo local de culto. Então, o local de culto é algo sagrado, algo separado, algo que foi dedicado a Deus. Esse lugar deve ser reverenciado, deve ser respeitado. E nós temos 3 perguntas sobre esse ponto. O que devemos ter em mente quando vamos adorar ao Senhor em seu santo templo? Que o Senhor sempre está ali, diante dele, fica em silêncio toda Em silêncio. a terra. Eu fui esses dias a algum lugar e entrei num ambiente que é considerado como um ambiente sagrado e tinha um silêncio, Sheila. E eu fiquei assim, poxa, como nós precisamos aprender com a reverência que as pessoas têm em certos lugares, mesmo sem ter todo o conhecimento que nós temos. Muito bem, e aí como devemos entrar na casa de Deus? Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você é terra santa. Foi a ocasião em que Moisés viu a Deus na sarça ardente. Agora, quem mais devemos demonstrar respeito? Aos líderes. A Deus e a quem ele constituiu para que cuidasse da igreja, que são os líderes, perfeito. E aqui nós encontramos as vertentes, os recortes do quinto tópico, que mostra a reverência ao local de culto. Nós precisamos ser reverentes, Sheila. Nós às vezes somos muito descuidados, concordam comigo? Somos descuidados, não levamos a sério o quanto precisamos respeitar o lugar sagrado. Por isso nós podemos tirar várias lições daqui. As lições que devem nos levar a refletir. Qual a moral dessa história? O que a gente extrai de tudo isso? Ao estudar sobre a reverência, o que a gente resume em tudo que nós estudamos? Em primeiro lugar, o que a gente resume? Aqui tem algumas frases. Depois de estudar a lição, percebemos que todos precisamos melhorar. No quê? No que diz respeito à referência. Então, essa é a moral da história. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar. E qual o X da questão? Leia o X da questão para mim. Você descobriu algo novo ou surpreendente sobre você? Aí né? Pode continuar. Sinta-se escorajado em saber que Deus não nos julga pelo que não sabemos, mas nos perdoa e promete nos ajudar a começar de zero. Então vamos começar do zero a ser reverentes. Vamos melhorar na hora do culto.
ter reverência na hora que entra na igreja, cuidar do celular na hora que estamos dentro da igreja. Pessoal, nós temos que melhorar muito. Nós somos pessoas, em certo sentido, irreverentes. Sheila, precisamos melhorar, né? Muito. Muito. Sheila, muito obrigado por estar com a gente aqui, tá? Obrigada a Sheila vocês vem por convidar. de Chile, não? Sí, así es. Pero é argentina, não? Eu sou argentina. E ela fala muito bem o português, já está se virando muito bem. Eu estou aprendendo espanhol com ela aqui, conversando com ela. E eu quero desejar muito obrigado por estar conosco nessa 12ª lição, com a presença da nossa garota aqui, chilena, argentina, que veio do Chile para cá para participar dessa lição. Ela é uma aluna da Escola Missionária. E olha, adolescentes, vocês também podem ser os futuros alunos, é isso? Amém. Deixa uma palavra de incentivo para aqueles que querem ir para a Escola Missionária, mas acham que são muito novos e tudo. Que palavra você dá de apoio e de incentivo? Olha, que realmente a escola missionária é uma experiência muito boa, muito bonitinha. E que, apesar de ser muito jovens, por exemplo, eu com 17 anos que vim sozinha, uno sempre tem no apoio, tanto a Geraldo como a tia Norma. Então, ainda assim não vão estar sozinhas e sempre com a companhia de Deus. Amém. Muito obrigado, Sheila. Obrigado à sua audiência. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Já estamos chegando a 1000 inscritos em nosso canal. Nós queremos chegar até o fim deste semestre com exatamente 1.300 inscritos. Você pode nos ajudar? Se inscreva no nosso canal. Amanhã, na próxima semana, estaremos com a última lição, a 13ª lição. Eu espero que até a 13ª lição nós já tenhamos alcançado os 1.300. Que Deus te abençoe. A você também, Sheila. A mim. E a todos que mantêm e continuam conosco nesta audiência. Que Deus te dê paz e alegria. Amém. Amém.